Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque é uma figura enigmática na Bíblia. O seu nome significa Rei da Justiça, e ele é descrito como Rei de Salém, antigo nome de Jerusalém, além de ser sacerdote do Deus Altíssimo. Sua descrição em Gênesis é única, pois não há menção de sua genealogia, nem de seu nascimento ou morte. Esse aspecto, sem princípio de dias nem fim de vida, é um dos maiores mistérios que é abordado em Salmo 110 e em Hebreus 7, onde Melquisedeque é considerado uma figura que tipifica Cristo. O sacerdote eterno Abraão oferece a Melquisedeque 10%, o dízimo, de tudo o que ele havia conquistado. Este gesto não foi uma exigência ou uma lei, mas uma demonstração voluntária de fé, reconhecimento e gratidão. Esse ato de Abraão antecipa a prática do dízimo, que mais tarde se tornaria parte da lei de Moisés. Mas aqui ele ocorre antes da lei ser estabelecida. Isso nos ensina que o dízimo não é apenas uma prática legalista, mas um ato de fé, amor e obediência a Deus. A entrega do dízimo por Abraão também pode ser vista como uma forma de reconhecimento de que a vitória e as bênçãos que ele recebeu vieram de Deus. Ao dar o dízimo, ele reconhecia que Deus era a fonte de todas as suas vitórias e riquezas. O mais interessante desse evento é a ligação de Melquisedeque com o sacerdócio eterno de Cristo. Em Salmo 110:4, Deus promete a Cristo um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, uma referência ao sacerdócio perpétuo de Jesus que não depende de linhagem ou de sucessão humana, mas é imutável e eterno. No Novo Testamento, em Hebreus 7, o autor faz uma análise profunda dessa figura de Melquisedeque e a associa diretamente com Cristo, mostrando que, assim como Melquisedeque não tem princípio nem fim, Jesus também possui um sacerdócio eterno. A semelhança entre Melquisedeque e Cristo inclui: Melquisedeque é um tipo de Cristo, que é sacerdote para sempre, sem começo ou fim. Hebreus 7:3. Melquisedeque era tanto rei de Salém, o que significa paz, quanto sacerdote, o que aponta para o próprio Cristo, que é rei e sacerdote. Apocalipse 19:16. Melquisedeque abençoou Abraão, assim como Cristo, ao ser sacerdote eterno, abençoa aqueles que pertencem a ele. Ao dar o dízimo a Melquisedeque, Abraão não apenas reconheceu sua vitória como um presente de Deus, mas também estava reconhecendo a superioridade espiritual de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse ato é um símbolo de reconhecimento de que todas as bênçãos vêm de Deus e de entrega voluntária diante da grandeza divina. Esse gesto de Abraão também se alinha com a prática de honrar e reconhecer a autoridade espiritual, no caso de Melquisedeque, como um sacerdote de Deus. Quando consideramos que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, vemos que o dízimo de Abraão antecipa a prática de reconhecer a autoridade de Cristo, o sacerdote eterno. Ao contrário do dízimo dado sob a lei de Moisés, que era uma exigência legal, o dízimo dado por Abraão é espontâneo e voluntário, uma expressão de sua fé e gratidão. Isso sugere que a prática do dízimo, em sua essência, é um reflexo do relacionamento com Deus, não uma obrigação ou uma exigência legal, mas uma resposta de coração a tudo o que Deus fez. O gesto de Abraão pode ser visto também como uma manifestação de generosidade. Ele ofereceu o dízimo de tudo o que havia conquistado, e não apenas uma parte do que lhe era mais conveniente. Isso nos ensina a dar a Deus o melhor de nós, não algo que nos sobre, mas algo de valor.
O dízimo de Abraão mostra que a generosidade não depende da quantidade, mas da disposição do coração em reconhecer que tudo o que temos pertence a Deus. Além disso, o dízimo dado por Abraão pode ser visto como um ato de confirmação da aliança. Abraão, através do dízimo, estava reconhecendo a autoridade de Deus sobre sua vida e seus bens. Isso pode ser interpretado como um reflexo da aliança que Deus havia feito com ele. Gênesis 12. E o dízimo se torna uma forma de manter essa aliança viva e expressa. Ao dar o dízimo a Melquisedeque, Abraão estava fazendo mais do que um simples gesto de generosidade. Ele estava reconhecendo a soberania de Deus sobre toda a criação e especificamente sobre sua vida e suas vitórias. Abraão havia acabado de resgatar seu sobrinho Ló e outros prisioneiros de um exército inimigo. E ao fazer esse gesto de dar 10% do que havia conquistado, ele estava dizendo em essência: tudo o que consegui veio de Deus e estou devolvendo uma parte como reconhecimento da sua soberania e ajuda. Esse reconhecimento de Deus como o doador de todas as bênçãos e como o protetor nas vitórias é algo que transparece ao longo das Escrituras, especialmente em momentos de grande conquista. O dízimo então surge como um ato de adoração e de confiança no Senhor. Abraão não estava apenas dando uma parte das riquezas materiais, mas reconhecendo que sua vida, sua vitória e tudo o que ele tinha eram resultados da graça e poder de Deus. Em Deuteronômio 8:18, Deus lembra ao seu povo: mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Este versículo nos ensina que o dízimo é uma forma de humildade e gratidão, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus, e, portanto, é justo devolver uma porção ao Senhor. A aliança de Deus com Abraão, estabelecida em Gênesis 12 e reafirmada em outros capítulos, é uma aliança de promessa e bênção, que inclui a descendência de Abraão como um povo escolhido, e a promessa de bênçãos para ele e suas gerações. A oferta do dízimo a Melquisedeque, no contexto dessa aliança, pode ser vista como um ato de fidelidade e compromisso de Abraão com Deus. Ao dar o dízimo, Abraão estava dizendo: eu confio nas promessas de Deus e estou disposto a honrá-lo com o que tenho. Este ato de Abraão também antecipa o que viria a ser o relacionamento de Israel com Deus mais tarde, conforme a lei de Moisés. O dízimo se torna um símbolo de uma aliança contínua e de confiança mútua entre Deus e o seu povo. Para os cristãos, esse gesto de Abraão aponta para o relacionamento de fé que também devem ter com Cristo, como o mediador da nova aliança. Quando os cristãos dão o dízimo, eles também reconhecem o compromisso com a aliança de Cristo e com a obra que ele realizou na cruz. Em várias passagens do Antigo Testamento, vemos que o dízimo é associado ao ato de reconciliação com Deus. No caso de Abraão, a entrega do dízimo pode ser vista como um símbolo de reconciliação e restauração espiritual. Embora o dízimo de Abraão não tenha sido especificamente um sacrifício expiatório, como os oferecidos pelos sacerdotes israelitas, ele é um ato de entrega e submissão a Deus, mostrando o desejo de estar em harmonia com a soberania divina. Para os cristãos, o dízimo pode simbolizar nossa reconciliação com Deus através de Cristo, o sacerdote eterno. Em Hebreus 7:27, Cristo é descrito como aquele que, por meio de seu sacrifício, tornou-se o mediador eterno entre Deus e os homens, realizando uma obra de reconciliação definitiva. Assim como Abraão deu o dízimo em reconhecimento ao poder e soberania de Deus, nós também damos nossa vida, nossos recursos e nosso compromisso a Cristo, como um ato de fé e reconhecimento pela sua obra redentora. O ato de Abraão de dar o dízimo a Melquisedeque vai além do simples gesto de uma oferta. Ele aponta para a superioridade espiritual de Melquisedeque em relação ao próprio Abraão.
Em Hebreus 7:4-10, é destacado que Melquisedeque é superior a Abraão, já que ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele. Isso indica que Melquisedeque possuía uma autoridade espiritual superior à de Abraão, o que é uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, que é superior a qualquer outro sacerdote. E se você gostou do tema, se inscreva no canal, comente e compartilhe.